Olá, tudo bem? Hoje a Prof. Lê vai fazer com vocês as atividades do livro de matemática que eu proponho que vocês respondam. Então, a aula de matemática do dia 24/3. Então, eu peço que vocês respondam lá no livro didático de vocês, a página 12, a página 13 e a página 14. Nessas três partes, a gente revisa um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal na classe das unidades, das dezenas e das centenas simples. E traz ali para vocês, o livro traz imagens, ilustrações do material dourado. Então, para facilitar um pouquinho o entendimento de vocês, eu trouxe aqui um material dourado. Muitos de vocês já devem ter visto o material dourado, brincado com ele lá no primeiro ano, no segundo, talvez o ano passado não, mas geralmente os livros trazem esse material e eu trouxe aqui para ficar um pouco mais fácil e mais concreta essa explicação para vocês, certo? Então o livro começa falando pra gente que a gente já sabe, Vamos relembrar que 10 unidades é o mesmo que uma dezena, 10 dezenas é o mesmo que uma centena e 100 unidades é o mesmo que uma centena. Então traz ali a representação de cada um com os materiais dourados. Então eu vou abrir o meu material dourado aqui para vocês verem, para vocês lembrarem. Olhem só. O material dourado, ele é uma caixa, que nem essa aqui. Então ele tem aqui os cubinhos que representam as unidades, as barrinhas que representam uma dezena, então uma barrinha é o mesmo que 10 cubinhos todos enfileirados, tá? Então, unidade, uma dezena, e tem a plaquinha que representa uma centena, porque ela é o mesmo que 10 barrinhas empilhadas, certo? Então, relembrando aqui. Unidade, uma dezena e uma centena. Lembrando que todos eles têm o mesmo valor. Se a gente pegar, por exemplo, 100 unidades, vai ser o mesmo que uma plaquinha. Ela só tá agrupada. Se a gente for contar aqui, cada uma tem 100 cubinhos aqui, ou 10 barrinhas. E a barrinha é a mesma coisa, ela tem 10 cubinhos, certo? Então, a gente tem ali um exemplo de como representar. O livro traz o número 135. Como é que representou ali? Então, uma plaquinha que vale 100, 3 barrinhas iguais a essa, 3 barrinhas, 30, 130 e 5 cubinhos. 2, 3. 5 cubinhos. 135. Então, isso quer dizer que o 135, ele é a junção de uma centena, mais 3 dezenas, 30, e mais 5 unidades. Certo até então, pessoal? Depois, o livro propõe essa mesma quantia no nosso sistema monetário, ou seja, com notas de dinheiro. Então, tem ali uma nota de 100, 3 notas de 10, que representam o 30, e 5 moedas de R$1, 135. Então, vocês teriam que representar lá na atividade 1, dizer que número que está sendo representado ali pelo material dourado e depois pelo sistema monetário, que são as nossas moedas e as nossas notas de R$1, certo? Vou fazer com vocês. Então, 2 plaquinhas igual a essa. Se eu sei que cada uma tem 100, 2 tem 200. 230 e tem ali 7 cubinhos. Então, quanto que fica? 237. Na letra B era com notas de dinheiro. Então, vamos contar. Quantas notas de 100? 3 notas de 100. 300. Uma nota de 10. 310. E tinham 9 moedas de R$1. Então, 319.
Na C, tinham 4 plaquinhas igual a essa, então 400. E 5 barrinhas, 50, 450. Depois, tinha um número lá representado todo em moedas, todo o nosso sistema monetário. Então, tinham lá 8 notas de R$100, 9 notas de R$10 e 9 moedas de R$1. Vamos ver quanto que dá tudo isso. A letra A pedia qual é a quantia representada. Então, 899. 800 em notas de 100, 90 em notas de 10 e 9 em moedas de R$1. 899. A letra B pede quanto sobraria se fosse retirado e daí ele dá simulações. Então, retirar a gente já sabe que é um cálculo de subtração, quando a gente tira algo. Então, quanto ficaria se a gente tirasse uma nota de 100? Se eu tenho 899 e eu tiro 100, 799, né? Tirei uma nota de 100, fica 100 a menos. Se eu tirasse uma nota de R$10, então ficaria 889 em vez de ser 99. E se eu tirasse depois apenas uma moeda de R$1? Então, 898. Depois a gente vai fazer o cálculo inverso. Se nós acrescentássemos, ou seja, um cálculo de mais, um cálculo de adição. Então, se eu adicionasse uma nota de R$100, quanto ficaria? 999, né? Se eu adicionasse uma nota de R$10, 909. E se eu adicionasse uma moeda de R$1, ficaria R$900. Bem fácil, né, pessoal? Só cálculos de adição e subtração. Tudo que a gente possa contar. Depois, lá no número 3, a gente lembra um pouquinho de antecessor e sucessor. Antecessor, como o nome já diz, é aquele número que vem antes. Por exemplo, tinha um número no meio e vocês tinham que completar com o número que vinha antes e com o número que vinha depois. 739. Quem vem antes do 739? O 738. E quem vem depois? 740. Quem vem antes do 560? O 559. Quem vem depois? 561. Quem vem antes do 800 lá na letra C? 799. Quem vem depois do 800? O 801. Quem vem antes do 651? 650. E depois o 652. Na letra E, do 459, quem vem antes? 458. Quem vem depois? 460. Quem vem antes do 699? 698. Quem vem depois? 700. O número 4 pedia que vocês escrevessem de 100 do número 100 até o 330 de 10 em 10. Ou seja, pulando 10. Então, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. O 200 já tinha ali, né? Tem que ter dado bem certinho cada um no espaço. E depois a gente vai continuar. 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320 e por último o 330, certo? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre composição e decomposição de números. Isso é moleza, pessoal. Então, quando a gente quer dizer que a gente vai compor ou decompor um número,
quer dizer que a gente vai montar um número, que é compor ele, e decompor quer dizer que a gente vai desmembrar ele, saber o que significa cada pedacinho. O livro traz ali o exemplo de um cheque assinado, que é um cheque no valor de 685. Então, o que é decompor? É eu pegar esse número 685 e dizer quantas centenas tem, quantas dezenas tem, quantas unidades tem, o que significa cada número, certo? Então, 685 é o mesmo que 600 mais 80 mais 5. Vou fazer com vocês, eu trouxe aqui o meu quadrinho, pra gente fazer junto, certo? Então, a letra A era o número 278. Então, o que significa esse 2? Então, ele significa 200. Mais, quanto que vale esse 7? 70. Mais, quanto significa esse 8? 8 unidades. Então, 200 mais 70 mais 8 é igual a 278. Isso que é decompor um número, tá, turma? Então, é desmembrar ele. Vamos para B. 695. Então, é 600 mais esse 9, 90 mais 5. 600 mais 90 mais 5 é igual a 695. 802. O que vale esse 8? O valor relativo dele é 800. Como não tem nada aqui, eu vou direto para a casa das unidades. Então, 800 mais 2. 800 mais 2, 802. Certo? Vamos fazer as últimas duas aqui do outro lado. 770. O que é esse 7 aqui na casa das centenas? Qual é o valor relativo dele? 700. Mais, e esse 6? 60, né, pessoal? Então, 770 é igual a 700 mais 70. Tem 0 coisas na casa das unidades, então não preciso colocar nada, né? E, por último, o 998. 900 mais 90 mais 8. 998. Certo, turma? Moleza essas atividades de composição e decomposição de números, né? Então, espero que vocês tenham entendido bem e qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá bom? Um abraço!